Vamos lá, turminha? Hoje é dia 17, quarta-feira, tá? Nós vamos fazer a página 162 até a página 165, onde nós falamos sobre o centímetro e o milímetro, tá? Nós vamos ver a explicaçãozinha do centímetro e nós vamos colocar o exercício 1, 2 e 3 aí no livrinho, tá? Para resolver a diferença de resultados das medições, foram criadas unidades de medida de comprimento padronizada. Então, ele está falando que nós precisamos dos centímetros para nós padronizarmos todas as medidas de comprimento, tá? Então, na primeira cena, o marceneiro, ele está realizando as medições na madeira. Qual é o instrumento de medida que está sendo utilizado? Está sendo utilizado uma régua, né? Lembra que nós falamos que nós temos que padronizar, né? Com uma régua, padronizamos, usamos uma fita métrica, né? Então, nós temos que usar esses instrumentos, tá? Para que a gente consiga padronizar a nossa unidade de medida, né? Que antigamente usava-se o palmo, né? Mas o palmo não é uma unidade de precisão, né? Uma unidade correta, porque cada um tem uma mão de um tamanho diferente, tá bom? Então, no exercício 2, escreva o nome de outro instrumento de medida que poderia ser utilizado pelo marceneiro, né? Então, ele poderia usar uma fita métrica, ele poderia usar um metro articulado, ele poderia usar, enfim, uma trena, tá? No exercício 3 também, em sua opinião, seria adequado o marceneiro utilizar o palmo ao invés de uma régua? Por quê? Né? Lembra que eu falei para vocês que a unidade de medida de precisão, né, ela não é uma medida de precisão, ela não é uma medida correta, porque cada um tem uma mãozinha de um tamanho diferente, né? Tá? Então, vocês podem colocar a opinião de vocês aí. Na página 163, no exercício 4, nós temos uma régua, né? Então, vocês vão pegar a régua de vocês e vão medir a escova, tá? Para ver qual o valor, quanto mede os centímetros da escova em cima, no exercício em cima, tá bom? Depois, no exercício 1, o quadro apresenta comprimentos em centímetros dos pés de Janaína e de Mônica, tá? Então, vocês vão colocar aí, ó. Supondo que o passo de ambas equivale aproximadamente 5 vezes a medida do pé, calcule a medida aproximada dos passos de Janaína e Mônica em centímetros e complete esse quadro. Então, o quadro tem Janaína 13 centímetros e Mônica 15 centímetros, tá? Então, vocês vão colocar 13 vezes 5 para dar o valor, 15 vezes 5 para dar o valor, tá? No exercício B, se Janaína e Mônica medissem o comprimento de um mesmo quarteirão com seus passos, qual deles registraria a maior medida? Qual delas? A Janaína ou a Mônica? E aí vocês vão lá e respondem, tá bom? Vou explicar a página 164.